Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho de exame físico da cabeça e do pescoço, a nossa disciplina de fundamentos semiológicos, ok? Vamos sempre tentar iniciar o exame físico da cabeça e do pescoço com o paciente sentado, se isso for possível, porque assim a gente consegue observar a posição dessa cabeça, alteração na postura, inclinação e os movimentos involuntários. Pessoal, na nossa última aula em sala, eu passei para vocês todas as propedêuticas do exame físico. Então, vamos recordar a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Lembre-se que essas propedêuticas vocês precisam saber, porque nós vamos utilizar elas em todas as nossas aulas. Hoje, para fazer exame físico da cabeça e do pescoço, nós vamos utilizar a inspeção e a palpação. Queria também deixar vocês tranquilos que nós vamos ter aula prática dessa disciplina depois, mas é muito bom vocês estarem estudando, vendo conteúdo para a gente poder ir para o laboratório e realizar as práticas. O exame físico da cabeça e do pescoço. A abordagem ela tem que ser cefalopodálico, sempre. Eu vou inspecionar o posicionamento e vou pedir para que esse paciente realize movimentos de flexão, extensão, inclinação e rotação. O crânio. O crânio eu sempre tenho que estar acompanhando o tamanho deste crânio, principalmente em recém-nascidos. Acompanhando o tamanho do crânio, eu sempre vou observar se esse paciente está desenvolvendo macrocefalia, que seria o aumento excessivo deste crânio, ou a microcefalia, que esse crânio ele não se desenvolve, ou a hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido nesse crânio. Paciente com hidrocefalia, a pressão é muito grande, gente, porque o acúmulo desse líquido ele não para, ele vai produzindo. Então, esses pacientes, normalmente, sempre eles utilizam uma válvula. Essa válvula é a DVP, que é a derivação ventricular peritoneal, onde o líquido vai sendo drenado para o peritônio. Essa válvula sempre precisa ser trocada, porque a criança ela vai crescendo e a válvula ela vai se deslocando do peritônio. Então, ela é trocada na medida que a criança cresce e a válvula se desloca. A inspeção e a palpação do couro cabeludo. Observa-se a distribuição, cor, consistência do cabelo, características do couro cabeludo. A palpação deve ser feita com as polpas digitais em toda a extensão do crânio, lembrando-se que a utilização das luvas se faz necessário, porque eu nunca sei qual problema de enfermagem eu posso encontrar neste couro cabeludo. Eu posso achar inflamações causadas por foliculites ou algum tipo de abscesso, a pediculose, são lentes e piolhos, sujidades causadas por seborreias ou até mesmo caspas, e o cabelo seco e quebradiço. A inspeção e a palpação da face. A face, eu tenho que estar sempre observando a alteração das expressões desse paciente, porque muitas vezes a expressão fala mais, vai nos dizer muito mais do que o próprio paciente. Coloração da pele, a palidez, cianose, que é a cor azulada, icterícia, que é a cor amarelada, que me indica muitas vezes excesso de bilirrubina nos tecidos, causado por pode ser causada por hepatite, cirrose, as expressões e os edemas. Inspeção e palpação dos olhos. O exame físico dos olhos podem revelar afecções locais ou manifestações oculares de doenças sistêmicas como a icterícia, hipertiroidismo, que causa protusão dos olhos. O que eu vou observar nos olhos? Sempre as pálpebras, o globo ocular, a conjuntiva, a esclera e a acuidade visual. As pálpebras devem ser inspecionadas e podem ser palpadas para avaliar nódulos e lesões. Eu vou sempre avaliar o fechamento e a abertura, vendo se isso está sendo simétrico, se o meu paciente está conseguindo fazer o fechamento e a abertura dessas pálpebras ao mesmo tempo. Os globos oculares, que podem ser protusos, causados
por exoftalmia unilateral em casos de tumores ou bilateralmente, que são causadas pelo hipertiroidismo, e a enoftalmia, que normalmente ocorre na desidratação grave, que seria o quê? O afundamento desses olhos. Temos o estrabismo também, que é quando o paciente ele não consegue focar o olhar. Algumas pessoas conhecem por falar com o paciente que a pessoa é vesga, mas o nome é estrabismo, certo? A conjuntiva, observa-se a coloração e a presença de secreções mucopurulentas, hiperemia, palidez e aspecto amarelado. A conjuntiva normalmente sempre a gente observa se ela está corada ou descorada, porque ela nos indica anemia também quando está em processo, está descorada. A esclerótica corresponde à porção do globo ocular que está exposta ao redor da íris. Observa-se icterícia, pigmentação e hemorragias. A esclera, gente, esclerótica é a parte branca do nosso olho. A acuidade visual, ela é mantida pelos movimentos oculares, reflexos ou voluntários, que a gente sempre observa se o paciente está conseguindo enxergar bem, se a acuidade dele está boa, se ele está tendo uma boa visão, se ele consegue focar a visão. Mobilidade visual, que deve-se solicitar que o cliente acompanhe com o olhar a movimentação de algum determinado objeto. Normalmente você pode usar uma caneta ou até mesmo o dedo, pedindo para o paciente estar acompanhando os ângulos que você realiza com o objeto. Aqui, olha, mobilidade visual, alterações. Isso daqui é um nistagmo, pessoal. Esse paciente, ele mexe o olho desse jeito durante todo o período. Normalmente isso é causado por alguma lesão ocular, até mesmo labirintite, epilepsia e hemorragias cerebrais. Isso é um movimento involuntário. A pessoa não consegue parar de realizar o movimento. Aqui eu tenho para vocês uma gravura onde mostra a paciente levando o olhar de um lado para o outro, seguindo os ângulos, e provavelmente aqui tinha uma pessoa que estava com a caneta ou com o dedo, fazendo ela acompanhar com os olhos, para poder ver toda a mobilidade. Pode ver que ela leva o olhar para todos os ângulos. As pupilas. As pupilas, elas nos dizem muito. As pupilas, elas podem ser isocóricas, anisocóricas, elas podem estar em miose ou midríase. Vocês vão ouvir muito dizer que pupilas isocóricas e fotorreagentes. O que quer dizer pupilas isocóricas e fotorreagentes? Isocórica quer dizer que elas estão iguais, como está na primeira figura aí. Quando eu falo que ela está fotorreagente, eu estou dizendo que ela reage à luz. Então, as duas pupilas estão iguais e reagindo à luz. O que é uma pupila anisocórica? A segunda gravura demonstra. Pupilas desiguais. Isso causa o quê? Por alguma provável lesão no ângulo inverso da pupila que está dilatada. Na terceira gravura eu tenho a miose, que é a contração das pupilas. Provável choque anafilático pode causar, overdoses pode causar, intoxicações graves ou alguma patologia do sistema nervoso central. E na quarta foto eu tenho a midríase, que me mostra a dilatação das pupilas, causadas por prováveis lesões de ambos os lados do cérebro ou por morte cerebral. A inspeção e a palpação do ouvido. Observem na gravura, pessoal, que o ouvido ele se divide em três partes: externo, médio e interno. No externo eu tenho o pavilhão auricular, no médio eu tenho a caixa timpânica e no interno eu tenho a cóclea. A inspeção e a palpação do ouvido. Que eu vou estar, esse aparelho aqui se chama otoscópio, pessoal. Então, o que eu vou estar observando quando eu vou realizar a inspeção e a palpação do ouvido? A acuidade auditiva, se essa pessoa me ouve, presença de alguma marca, lesão, acúmulo de cerumes, se existe alguma inflamação, otalgia, que é dor, otorragia, que é sangramento, e pruridos, que é coceira.
Pessoal, é muito importante a gente estar atento que na hora que chega o paciente para nós e fala que está com alguma dor, com algum incômodo num dos ouvidos, eu sempre preciso examinar o ouvido que ele não está reclamando. Primeiro, por quê? Porque esse ouvido ele não está doendo. E deixar para examinar o outro que está doendo depois. Porque sempre são dois, a gente sempre trabalha em pares. Se eu examino um lado, eu preciso examinar o outro. Mas eu sempre escolho o lado que não está doendo para examinar primeiro. A otoscopia. Para retificar o canal auditivo, tracione o pavilhão para cima e para trás. Então, a hora que eu vou colocar o otoscópio, eu preciso pegar o pavilhão auricular, eu vou puxar ele para cima um pouquinho para trás, com cuidado para não machucar o paciente. O que eu estou buscando visualizar aí? Eu estou buscando a membrana timpânica, que aqui vocês estão vendo a normal. A normal, ela é assim mesmo, opaca, acinzentada. Quando o paciente se apresenta alguma infecção auditiva, uma otite, por exemplo, ela se manifesta dessa forma aqui, ó, totalmente hiperemiada, inflamada, ok? Então, é sempre bom a gente, mais um motivo para a gente estar observando o ouvido que o paciente não teve queixa. Por quê? Porque de um lado você pode ver essa membrana normal e do lado que ele está se queixando, além da dor, vocês vão visualizar essa hiperemia aqui, essa vermelhidão. E a inspeção e palpação do nariz? O exame superficial da superfície externa nasal. Eu vou observar os batimentos de asa de nariz. O paciente principalmente está com dificuldade respiratória, ele tem esse batimento das asas de nariz. A simetria, se são iguais, se existe alguma deformidade, se há algum desvio de septo. Podem ver que nessa gravura aqui eu coloquei para vocês ao desvio de septo desse paciente, onde o septo está levado para o lado esquerdo. E o exame endonasal? Inclina-se a cabeça do paciente para trás e, se possível, usar o otoscópio e o espátula, porque o otoscópio ele também tem a lanterna, que vai ajudar a gente a visualizar. Verifica-se a presença de epistaxe, que é o sangramento nasal, secreções purulentas, crostas, integridades da mucosa, se existe alguma lesão. E também vamos olhar o septo nasal, se existe algum desvio. E os seios da cavidade paranasais? Através da palpação do seio, eu vou observar a sensibilidade, eu vou ver se existe algia, que é dor, e a hipersensibilidade desses seios paranasais me sugere a sinusite. Aqui eu coloquei para vocês na foto a moça com os seios paranasais bem divididos e ao lado eu tenho seios saudáveis e com a sinusite. É muito importante que vocês depois olhem todos estes seios para vocês comparar os locais exatos onde eles se encontram no rosto, tá bom? O exame físico da boca e da faringe. Na boca eu vou observar a fala, o reflexo, a mastigação, deglutição, a coloração, umidade, simetria e sensibilidade. Se existe estomatite, ausência de dentes, cáries, higiene, fissuras na língua e se existe língua. A garganta. Aí eu vou ver hiperemia, que é a vermelhidão, se existe secreções, halitose, queilose. Halitose é mau hálito, tá, pessoal? Tosse e escarros. Eu vou verificar na boca se existe alguma prótese, na mucosa eu vou ver se há edemas, lesões causadas pela própria prótese, espessamento ou infiltrações teciduais sugestivas de alguma malignidade, por exemplo, câncer. Examinar os lábios, a coloração, se existe umidade, existência de algum nódulo, ulcerações, queilites ou rachadura nesses lábios. A boca, eu vou observar as patologias que podem ser possíveis, tipo, como por exemplo a herpes, o cancro sifílico, estomatite, carcinoma de lábios, manchas, edemas, monilise de mucosa bucal. Coloquei algumas gravuras aqui, pessoal, para vocês terem noção de quanta coisa nós podemos ter na boca. Isso daqui é superficial, mas
como o nosso exame físico ele é importante. Aqui eu tenho edemas, aqui eu tenho leucoplasias, aqui eu tenho... E a língua? Se vocês observarem essa língua aí, tem uma parte branca nela, isso daí é um câncer de língua. Normalmente ele é mais frequente na borda e na base. E é causado mais em pacientes acima de 50 anos, que são fumantes e etilistas. Quando eu vou examinar a língua, eu sempre tenho que estar com as minhas mãos enluvadas, tá bom? Com a finalidade de palpar esta língua. Quando eu palpo, eu vou ver se o paciente sente dor. Eu vou inspecionar fazendo uso da espátula. Observo o tamanho e peça para o paciente colocar a língua para fora da cavidade oral. A faringe, se vocês observarem na gravura, lá no fundo aqui tem uns pontos brancos, que isso daí é secreção. Então, com o paciente com a boca aberta, eu vou estar visualizando, vou pedir para ele colocar a língua para fora, tá bom? Com o abaixador de língua, eu vou visualizar a orofaringe, vou examinar todas as regiões anteriores e posteriores, e também a amígdala e a úvula e a faringe posterior. Sempre com espátula. E quando eu faço o exame da faringe, eu já aproveito para testar o quê? Os pares de nervos cranianos, o 9º e o 10º, que são os nervos faríngeo e o vago. Então, quando eu pego a espátula e abaixo a língua desse paciente, o paciente faz a ânsia de vômito. Isso nada mais é, gente, que o exame de teste para ver se os nervos cranianos, faríngeo e vago estão perfeitamente em funcionamento perfeito. Então, quando a gente ia no pediatra, a gente ficava bravo com o pediatra, porque ele abaixava a língua e a gente fazia ânsia de vômito. Mas nada mais, nada menos o que? Ele estava testando os nervos cranianos, 9º e 10º. Procure notar a coloração e simetria e ver se não há nenhum exudato, edema, ulcerações, hipertrofia das amígdalas, ok? Sempre com a espátula. O exame físico do pescoço. Eu vou ver o biotipo desse pescoço, é um pescoço longo, pescoço curto, a simetria, a cianoses, engurgitamento das jugulares e o aumento da parótida e algumas cicatrizes. Pessoal, a parótida é muito importante avaliarmos. Quando nós temos, por exemplo, cachumba. A cachumba é a inflamação da glândula parótida. Qual é uma das grandes funções? A produção de saliva. Por isso que quando a gente está com cachumba, alguns alimentos nós não conseguimos deglutir. Não conseguimos nem colocar na boca. Por quê? Porque ele estimula a produção de saliva e faz com que a parótida dói, porque ela se contrai, ok? Exame físico do pescoço. Na palpação eu vou ver os linfonódulos, a glândula tireoide e a estase de jugular. Vamos falar disso. O exame físico dos linfonódulos. Eu vou sempre estar observando, gente. Isso aqui são as nossas linfas. Eu vou o quê? Os pré-auriculares, auriculares posteriores, occipitais, amidalianos, submandibulares, submentonianos, os cervicais, superficiais, cadeia cervical posterior, cadeia cervical profunda e os supraclaviculares. A localização. Se vocês observarem aqui, nós estamos vendo a localização de todas as nossas linfas aí, que podem ser palpáveis no exame físico, ok? E o exame físico da inspeção dinâmica da glândula tireoide. Gente, a glândula tireoide é uma das maiores glândulas que nós temos e ela fica aqui no pescoço. Quando eu quero falar da inspeção dinâmica, sempre que eu falo de dinâmico, vocês vão sempre assimilar com movimentos. Então, para que eu consiga enxergar o movimento dessa glândula, eu sempre vou pedir para o paciente deglutir, engolir, nem que seja tomando um gole de água, se ele puder. Porque eu vou ver o que? Essa movimentação
da glândula tireoide. Assim eu consigo visualizar se existem bócios difusos ou nodulares, ok? A inspeção da glândula tireoide e a palpação. Na inspeção eu vou definir forma, tamanho dessa glândula. Na palpação eu vou ver o volume, a dimensão, os limites e a consistência e superfície. Os bócios podem ser qualquer aumento da glândula tireoide visível ou palpável. Ele pode ser uninodular, multinodular ou bócio difuso tóxico, que é o que? O meu sistema autoimune estimula a liberação desse hormônio pela tireoide. Então, eu começo a produzir anticorpos, ok? Aqui eu tenho o uninodular e o multinodular. Tá vendo? É o aumento. As etapas para a palpação da glândula tireoide. Lembrando, pessoal, que nós vamos fazer isso na prática também. Mas vocês podem ir treinando em casa. Eu vou afastar a traqueia para a direita com os dedos da mão esquerda. Com os dedos da mão direita, palpe lateralmente. Tente palpar o lobo direito da tireoide no espaço entre a traqueia e o músculo externo-mastoide relaxado. Examine o lobo esquerdo da mesma maneira. A jugular. O exame físico da jugular. Eu vou ver o pulso venoso, que são pulsações observadas na base do pescoço, dependentes de modificações de volume das veias jugulares internas. Quando eu vejo o pulso, eu estou vendo qual propedêutica? Seria a palpação. Isso reflete em modificações na pressão no interior do átrio direito, pessoal. Então, a gente já começa assimilando que problemas na veia jugular, a gente sempre direciona para o lado direito do coração, que é no átrio direito. Importância. Indicador de função cardíaca na câmara direita. Estado de turgência das jugulares externas, quando essa jugular fica túrgida. Eu sempre faço o quê? Eu posiciono o paciente em 45 graus para estar conseguindo identificar bem esse engurgitamento. As causas do engurgitamento: compressão da veia cava superior e insuficiência ventricular direita. Então, pessoal, a veia cava ela chega do lado direito, no átrio direito. Então, tá vendo como a gente consegue assimilar se existe essa compressão na veia cava, que está do lado direito, a nossa jugular ela vai engurgitar, ela vai aumentar, sim, como está na foto anterior. Corrige um sábio e o fará mais sábio. Corrija um ignorante e o fará teu inimigo. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Tenha uma boa noite a todos.